Tudo se novo é em Cristo renasce, sua graça plena nunca mudará. Minha escuridão em luz se tornou, ó Deus, na aflição eu posso descansar. Por tudo que és cantarei, ó meu Deus, a Jesus, o teu amor, Cristo te amo. Oh, quanto eu amo, pra mais ninguém, Deus, vou viver. Hoje eu quero dar um passo inicial, uma das doutrinas mais importantes e mais profundas da palavra de Deus, que nós podemos conhecer, porque diz diretamente a respeito do que Deus é. Ainda que seja só o primeiro passo, eu penso que cada passo nessa caminhada será glorioso e mais profundo à medida que a gente dê esses passos. Então, sobre que Jesus falou na última noite que esteve com os discípulos, nesse discurso que eu disse ser o maior discurso que o ouvido humano já ouviu, e ele ora depois baseado nesta verdade. Ele ensinou sobre algo fundamental. O seu ensino é sobre a Trindade. Ora, por que isso é tão importante? Porque ele gastou essas horas finais falando a respeito do Pai, de como o Pai o enviou, de como ele é o caminho para o Pai, de como ele, o Pai, enviaria o Espírito Santo, e de como o Espírito Santo viria para glorificá-lo. Ou seja, porque ele gastou esse tempo falando sobre, tão somente sobre esse assunto, a Trindade. Se nós não compreendermos aquilo que a Trindade é, toda nossa compreensão do Evangelho fica defeituosa. Nós, por exemplo, quando ouvimos Deus é amor, achamos essas palavras amigáveis, expressivas, elas parecem vívidas, amáveis, nós podemos ouvi-las como uma harmonia doce, mas a palavra Trindade nem sempre, para muitas pessoas é uma palavra fria, difícil, de difícil compreensão e que não soa tão doce. Mas na verdade não é possível dizer que Deus é amor sem falar que Deus é uma Trindade, não é? Porque Deus não é amor porque nós existimos, eu e vocês. Então nós não podemos nos contentar. Eu acredito que nossa geração, mais do que todas as outras, aquilo que Paulo falou para aquela geração de atenienses, que eles adoravam um Deus desconhecido, nossa geração, mesmo a igreja da nossa geração, tem adorado muitas das vezes um Deus desconhecido, por isso acaba pregando um evangelho falsificado ao mundo. Então, nós não podemos nos contentar só com a palavra Deus, nós temos que compreender o que a Bíblia diz a respeito disso, e o que Jesus gastou aquelas últimas horas falando a respeito. Então, por estranho que pareça, quando a gente fala sobre a palavra Deus, nós levamos o pressuposto de que as pessoas entendem o que a palavra Deus quer dizer. Por alguma razão, nós, ocidentais, e nós achamos que não precisamos pensar muito a respeito de Deus, e nem gastar muito do nosso tempo meditando sobre quem Ele quão diferente Ele é de tudo que nós podíamos pensar, imaginar, conceber. Parece que há uma concordância universal de que todas as pessoas sabem e entendem o que quer dizer a palavra Deus, o Deus da Bíblia, e que os cristãos entendem isso, mesmo que ninguém, ou grande parte das pessoas, não gastem um tempo meditando sobre esse assunto, que é o mais profundo de todos os assuntos. Nós achamos que a palavra Deus é autoexplicativa. Quantas vezes você vai ver um cristão perguntar para alguém assim: você acredita em Deus?
porque essa pessoa acredita que aquela pessoa ali sabe o que quer dizer a palavra. Nós achamos que a palavra é autoexplicativa, porém há uma tentação enorme de moldarmos, de acordo com as nossas pressuposições, o que Deus quer dizer. Quando a gente pergunta para alguém, você acredita em Deus? Provavelmente aquela pessoa vai dizer algo que não tem nenhuma relação com o Deus da Bíblia. E, infelizmente hoje, talvez quem está fazendo a pergunta também não saberia muito o que compõe a realidade a respeito de Deus. E se pedisse ela para falar a respeito, ela teria dificuldades. No entanto, ela pressupõe que o outro sabe o que é Deus e se ele crê ou não no Deus que a Bíblia diz. Então, é fácil nós substituirmos Deus pelas nossas ideias. Na Idade Média, as pessoas pensavam em Deus como um grande senhor feudal. Quando os missionários foram pregar lá para os vikings, né, no norte da Europa, eles acharam que era normal você proclamar para aquelas pessoas Deus como se fosse um guerreiro, um berserker, que era um guerreiro nórdico da mitologia, a simplesmente com sua lança e sua espada vencer Odin. E os missionários achavam que isso daria às pessoas um conceito de Deus, ou seja, uma visão que eles já tinham, que podia ser usada. E sempre quando você tem essas concepções, você tem uma visão falsa de Deus. É isso que Jesus queria que naquela noite eles entendessem. Esse primeiro passo que nós vamos dar é glorioso, mas é tudo que nós precisamos conhecer profundamente à medida que nós crescemos naquilo que Jesus revelou para nós compreendermos de fato que Deus é esse, que enviou seu Filho, que Deus é esse que o apóstolo Paulo diz que nós vamos ser o poder da ressurreição, daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, opera em nós. Então, de forma irônica, às vezes, as pessoas pensam que podem pensar sobre esse Deus e sobre a Trindade a partir de alguma ideia que nós já temos a respeito de Deus, quer que venha do nosso cotidiano, da mitologia de um povo, mas na verdade você só pode conhecer a Trindade a partir do zero. Você não pode ter nada em sua mente a não ser a revelação que Deus fez de si mesmo. E nós tentamos pegar a palavra Trindade e atribuir às nossas próprias ideias. E não funciona, nós perdemos o Deus da Bíblia. E nós não temos como compreender o Evangelho de fato se nós não compreendemos o que a Bíblia diz a respeito disso. Então a Trindade, para muitas pessoas, por ser um tema que ela acha mais difícil, vira um apêndice. Você não precisa compreender muito a respeito disso. Então a pessoa passa a vida inteira sem compreender. Mas o que Jesus fez é mostrar a eles que aquilo era a coisa mais importante a ser entendida. A vida eterna é conhecer Deus. Aquilo era a coisa mais importante que eles precisavam saber. Então, Deus nunca se assemelha àquilo que nós esperávamos, aquilo que nós podíamos ter em nossa mente. Nós naturalmente imaginamos, mesmo quando pensamos em Deus, em algo monopessoal, não é? Portanto, nós ficamos desencorajados ao pensar que Deus é um só Deus, mas três pessoas. E nossa concepção natural não caminha por esses caminhos. E o mundo sempre teve várias ideias de Deus. A Bíblia mesmo está cheia de deuses, não é? Sem ser o Deus de Israel, da Baal, Dagon, Maloque, Artemis. Cada um deles tem características, alguns são pessoais, outros menos pessoais, uns são muito poderosos, outros não tão poderosos. Por exemplo, outro dia alguém me perguntou se o Deus que a gente serve, quando os islâmicos falam em Alá, é o mesmo Deus. Alá está tão longe do Deus como Moloque, Baal está. Por exemplo, o próprio Alcorão diz assim: e não digais trindade, abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Alá é uno, glorificado seja. Longe está a hipótese dele ter um filho. Dize, ele é Alá o único, Alá o eterno e absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a ele. O próprio Alcorão deixa bem claro: o Deus que estão dizendo não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, tem nada a ver com o que Jesus está falando naquele dia para eles, ou Deus que o Filho revela. Em outras palavras,
Alá é um Deus monopessoal, ele não é pai, ele jamais gerou, em nenhum sentido, ele tem um filho. Ele é uma pessoa e não é três. Não há nenhuma relação, zero relação entre Deus. Agora, por que um cristão pergunta a nós se havia alguma relação? Porque só porque nós estamos falando sobre monoteísmo, a pessoa já não tem o critério, tudo que ela conhece sobre Deus é tão frágil, que ela não pode ver as diferenças. Ela não pode ver, ela acha que com um pouquinho de ajuste, aquele Deus lá é o Deus da Bíblia. Então, nós vamos ver em outros dias, não hoje, como Alá, entre aspas, né, na mente, naquilo que é dito a respeito dele, ele não pode funcionar de maneira nenhuma parecido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é uma loucura nós nos contentarmos com uma ideia preconcebida de Deus. Uma loucura você perguntar para alguém assim: você acredita em Deus? Hoje em dia, até um cristão, você tem que verificar se a ideia que ele tem de Deus fluiu da Bíblia ou só as ideias dele mesmo, porque ele passou a vida inteira na igreja e não ouviu a respeito de Deus. Então, você não pode simplesmente falar de Deus de uma maneira neutra, sem ser específico sobre a identidade de Deus, e ao mesmo tempo você não pode adorar o verdadeiro Deus sem esse conhecimento. Por isso eu falei que ele é um Deus desconhecido hoje também, porque a adoração é convocar as pessoas, como nesta noite, para nós irmos diante de Deus e adorarmos Ele pelo caminho, pelo novo caminho que é Cristo, no poder do Espírito, adorarmos ao Pai. Então você considera diferente conceito das pessoas sobre Deus, e é totalmente improdutivo falar sobre Deus de uma maneira genérica. Você se acredita em Deus totalmente distante. Então, há a ideia de que há uma irrelevância em você ser profundamente conhecedor, por exemplo, da doutrina da Trindade. Muitas pessoas pensam: eu quero me relacionar com Deus, não quero conhecer doutrina. Você vê, isso é totalmente oposto à verdade de Deus. Você não pode se relacionar com quem você não conhece. É isso que Jesus estava se certificando naquela noite, ao falar e ter o seu tema focado na Trindade. E então, quando nós nos voltamos para Deus, nós só temos duas maneiras. Nós podemos começar na revelação do zero, sem nada em nossas mentes, ou nós podemos começar da maneira lógica. Por melhor que nós tenhamos um pensamento lógico, nós vamos ver em outros dias como grandes filósofos usar a mente humana da melhor maneira possível, mas nós vamos ver como o resultado oposto do que devia ser. Então você tem dois caminhos: um é um caminho sombrio, uma estrada sem iluminação. Você começa com a sua própria mente, você começa a subir uma montanha escorregadia, e você tenta escalar essa montanha com a sua própria mente, a nossa racionalidade, pensando a respeito de quem Deus poderia ser e como Ele devia se assemelhar. É como se você estivesse subindo uma montanha no meio de uma grande tempestade, com avalanches. Você vê, tudo contra você, escuridão, avalanche. Esse é o caminho de tentar decifrar Deus usando a própria inteligência. Por isso que a Bíblia diz que o homem não conheceu Deus pela sua própria inteligência. E nós estamos pensando nas melhores inteligências, nas mentes mais lógicas e até bem intencionadas do nosso mundo. Então, você tem esse caminho, de dois caminhos, esse é o que as pessoas têm trilhado. E as pessoas, então, por exemplo, pensadores cristãos e não cristãos começaram pensando: Deus é a origem de todas as coisas, essa é a essência dele. Tudo vem dele e ele não vem de nada. Ele trouxe tudo à existência e nada trouxe à existência dele. Você vê, o pensamento não está começando errado, mas não vai chegar ao caminho em que você pode contemplar Deus. Então é dito que Deus é a causa incausada. Essa é a sua identidade. Se alguém perguntasse qual é a identidade de Deus, Ele é a causa incausada de todas as coisas. Ele é a origem de tudo, essa é a essência. Ele é o Criador. Ele então é o que ordena todas as coisas. Para Ele criar todas as coisas, então Ele manda, Ele estabelece a lei, Ele estabelece como as coisas devem ser. Tudo isso soa bastante razoável.
não é? Você vê, não está sendo dito uma inverdade a respeito de quem Deus é, mas nós estamos falando que essa é a essência de Deus. E então você vê que no meio disso você está se perdendo no meio da tempestade, da escuridão, de tentar subir esta montanha. Você vai descobrir que você está enchendo toda a verdade sobre Deus de poluentes e resíduos tóxicos, que vai fazer você não contemplar o verdadeiro Deus que Jesus veio revelar ao mundo. Porque você não começou com a Bíblia, você começou com você mesmo, com as suas percepções, a sua mente. Então quando você começa, por exemplo, dizendo Deus é o Criador soberano, essa é a essência do que Deus é, então, queridos, ele precisa de uma criação para existir. Se o que define ele é que ele é o Criador, e quando não tinha sido criado nada, o que ele era? Você vê, essa não pode ser a essência dele, não pode ser a essência. Ele é o Criador de todas as coisas, tudo veio dele. Mas quando você fala sobre a essência do que ele é, não pode ser baseada na criação, porque ele teria necessidade de existir a criação para que ele fosse definido. Assim, apesar de todo o poder cósmico, criador de Deus, você acaba mostrando um Deus fraco, porque é um Deus que depende da coisa criada, para que a essência dele se manifeste. Ou seja, ele depende da criação, porque a essência dele é ser o Criador. Então, ele é o Criador. Mas você vê, como você está falando de essência, sobre isso que Jesus está falando com eles, essa não pode ser a realidade. Você não pode começar por aí. Você não tem como compreender Deus assim. Karl Barth é um famoso teólogo, né, do século XX. Ele é muito bom e muito ruim, então ele é desconcertante. A maioria das pessoas não deviam lê-lo, assim, porque há coisas muito boas e muito ruins nele. Mas ele diz assim: talvez você se recorde como Hitler, quando costumava falar sobre Deus, chamava-o de o Todo-Poderoso. Mas não é Deus o Todo-Poderoso. Não podemos entender partindo do ponto de vista de um conceito supremo de poder. Então é o seguinte: você não pode conhecer Deus partindo desse princípio. Quando você começa a pensar em Deus, se você pensar primeiro, Ele é todo-poderoso, essa é a sua essência. Se você começar assim, Ele está dizendo, você não pode conhecer Deus partindo do ponto de vista de um conceito de supremo poder. Quem é Deus? Você não pode conhecer assim. E o homem que chama Deus de o Todo-Poderoso equivoca-se sobre Deus de maneira mais terrível, pois quando o poder em si mesmo é ruim, e Todo-Poderoso é ruim. O Todo-Poderoso significa caos, mal, o diabo. Não há maneira melhor de descrevermos e definirmos o diabo que tentar imaginar essa ideia de uma capacidade poderosa, sem limites, livre e autofundada. Então você vê que Barth não estava alegando e negando o caráter todo-poderoso. Ele diz, Deus é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso, mas não é isso que faz ele Deus. Você vê, algo podia ser todo-poderoso e totalmente diferente do que Deus é. Essa não é a essência do que ele é. Um mero poder e um mero grande poder não é Deus. Você não pode olhar para Deus e achar que a essência dele é essa. Ele é todo-poderoso, mas ser todo-poderoso não é o que faz ele Deus. Então os problemas não param por aí, não é? A própria identidade de Deus, o ser soberano e todo-poderoso. Pense, que tipo de salvação ele poderia dar aos homens? Se Deus é todo-poderoso e soberano, e Ele faz as leis, não é? Deus não faz leis, a lei que nós chamamos de lei é a expressão do caráter de Deus, mas vamos pensar assim, a única salvação disponível seria Ele tratar como se eu tivesse cumprido a lei que Ele revelou, ou seja, que eu segui as regras. Mesmo que eu conseguisse cumprir essas regras, o que nós sabemos que a lei condena todos os homens, a melhor relação que eu poderia ter com ele é a relação que você tem com um agente da lei. Vamos pegar um que tem mais contato com a gente, um policial. Então, se um policial pegar você porque você estava correndo demais com o carro, passando do limite de velocidade, você vai ser punido. Se ele não conseguir te pegar, porque você é rápido demais, não tinha pardal, e você conseguiu escapar, você vai sentir um grande alívio. Escapei dele, ele não conseguiu me pegar. Mas de nenhuma maneira
se ele te pegar, e por acaso ele dissesse: olha, eu te peguei, mas vou deixar você ir sem ser punido, ou se ele não te pegar, nenhuma dessas coisas faria você amar esse guarda. O mesmo é com Deus. Se ele decidisse me livrar das consequências de eu quebrar a lei, simplesmente dizendo: olha, você não precisa, eu vou fingir, essa lei vem de mim, mas eu posso quebrá-la, eu posso deixar você ir, como se você não tivesse quebrado a lei. No máximo, primeiro eu teria uma ideia, nós teríamos uma ideia do caráter desse Deus, um caráter deturpado, como a gente tem de um guarda que passa por cima da lei, para nos livrar de alguma forma. Nós podemos até gostar, porque é conosco, mas quando a gente vê isso acontecendo com outras pessoas, nós vamos dizer: isso não funciona, isso é injusto, a lei não pode mudar, dependendo de quem ela pegue ou não. Mas mesmo que você fosse liberto assim do guarda, você sentiu uma gratidão pelo guarda. O guarda foi legal, o guarda me libertou. Esse guarda não é muito comprometido com a justiça, mas ele me libertou. Se eu escapasse dele, eu me sentiria aliviado. Mas se ele me liberta, eu sentiria gratidão, mas eu não sentiria amor por ele. Ele não é, esse tipo de relação não é o tipo de relação que gera esse amor. Então, se eu sou um cidadão cumpridor da lei, eu não tenho amor por quem estabeleceu essa lei. Em outras palavras, você jamais vai poder amar a Deus simplesmente porque Ele é o soberano, o que estabelece a lei, e que poderia, não sendo santo como Ele é, te livrar das consequências de quebrá-la. Isso, ironicamente, afetaria totalmente aquilo que você foi criado para ser, porque o que nós somos chamados é para amar a Deus de todo o coração, toda a força, toda a alma. Se Deus é só o soberano, o todo-poderoso que faz as leis, você vê o primeiro mandamento, o mandamento mais brilhante, e o primeiro mandamento que cobre todos os outros mandamentos, não poderia ser expressado por mim e cumprido por mim. É sempre aí que esse caminho sombrio de eu mesmo tentar conceber Deus me leva. Você vê, mesmo quando eu começo com verdades sobre Deus, eu acabo em enganos sobre Deus. Mesmo que eu comece com o Criador, a origem de todas as coisas que não têm origem, ou quando eu começo com o Todo-Poderoso ou Soberano, não importa, esse é o caminho dos homens tentando imaginar, mesmo com os melhores pensamentos, chegar a Deus. E só há um outro caminho, é um caminho que, em vez de ser uma escuridão, subir na montanha, lutando contra avalanches, é um caminho cheio de luz, ele é iluminado, ele é pavimentado, há uma uniformidade nele, é Jesus Cristo. Só existe esse outro caminho para conhecer Deus. Você não começa com nenhum pensamento a respeito de Deus, você não começa com nenhuma ideia pré-concebida. Na verdade, é por isso que Jesus é chamado de o caminho. O caminho é uma estrada que termina de forma bem alegre na visão verdadeira de quem Deus é. Como? Só o fato dele ser o Filho de Deus, o Filho de Deus implica na existência do Pai, não é? Porque é o que Ele é. O Deus que Ele revela é, acima de tudo, Pai. Pai. Quando nós chamamos Deus de Pai, quando a Bíblia diz que o Deus Pai, isso não é uma metáfora. Não é que Deus olhou para cá e viu os pais e quer nos usar um exemplo. Outro dia eu preguei 3 mensagens sobre Jesus dizendo: eu sou a videira. Isso são metáforas. Mas quando você chama o Pai de Deus Pai, não é uma metáfora. Ele é Pai, essa é a essência do que Ele é. É o Deus que Ele revela acima de tudo. Ele diz assim em João 14,16, que é nesse discurso, nessa quinta-feira que antecedeu a sua morte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então essa identidade revelada por Deus sobre si mesmo não começa com o Criador soberano. Antes de tudo, Ele é o Pai, Ele é o Deus Pai. E quando você faz uma pergunta, então, como alguém fez a Agostinho: o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo?
Se você tivesse a ideia de que Deus essencialmente é o Criador, o que o Criador ia estar fazendo antes de criar o mundo? Não dá para pensar, não sabemos, não faz sentido. Ele é o Criador, mas passou a eternidade sem criar nada. Então, se Ele é o soberano, o que é o soberano ficar fazendo por toda a eternidade antes de criar a primeira coisa? Então, é óbvio que Agostinho percebeu que a pessoa que estava perguntando não queria ter não estava buscando conhecer Deus, estava querendo ser cínico. Então, Agostinho respondeu: olha, Deus estava preparando o inferno para pessoas que fazem essas perguntas que você está fazendo. Nossas perguntas a respeito de Deus e das coisas de Deus devem ser com o desejo de obedecer. Por isso que quando alguém pergunta para mim sobre dinheiro, sobre casamento, eu quero saber se aquela pessoa quer obedecer. Se a pessoa não quer obedecer, se ela quer encontrar uma maneira de escapar do que Deus está dizendo, eu não tenho nada para dizer para essa pessoa. Eu acho que ela deve viver do jeito que ela quiser. Então, essa pessoa que perguntou a Agostinho estava sendo assim. Ele falou: olha, Deus estava preparando o inferno para pessoas que fazem essas perguntas como você. Mas é óbvio que há uma resposta sobre o que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas, por toda a eternidade. Então, se você seguir pela trilha de que a essência de Deus é ser o Criador, primeiro ele ia depender da criação para a sua essência, para ter a sua essência, o que faria dele um Deus fraco e dependente. Mas você não teria, você não tem caminhos. Então, o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo é o que Jesus diz em João 17:24, como nós lemos. Pai, ele diz, tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, o que o Pai estava fazendo por toda a eternidade antes da fundação do mundo? Estava amando o seu Filho, estava se deleitando nele, porque ele é Pai, é o Pai eterno, é o que ele é o que ele é essencialmente. Você vê, quando você pensa, o que ele está fazendo por toda a eternidade, qualquer outro caminho que você começasse, você não tem como imaginar, fica absurdo. Ele diz assim: Pai, quero que onde eu estou estejam eles comigo, aqueles que tu me deste, para que vejam a minha glória, que me concedeste, porque tu me amaste antes da criação do mundo. Esse é o Deus que Jesus revela. Antes mesmo de criar, antes mesmo de ter um universo para governar, antes de tudo, antes da sua lei se manifestar, esse Deus era o Pai que amava o seu Filho. Ele é o Pai eterno. Você vê, quando fala que Deus é Pai, não está usando uma metáfora, está falando sobre a essência do que Ele é. E por isso que Jesus naquela noite, ele defendeu essa doutrina triunitária. No começo do século IV, em Alexandria, um pregador, que durante muito tempo foi um pregador, um pastor, um bispo famoso, Ário, começou a se desviar e começou a ensinar algo mortal a respeito de Cristo. Ele nasceu em 256 na Líbia e morreu em 336 em Constantinopla. Ele começou a sair dessa verdade e começou a tentar compreender Deus sem a Bíblia, sem começar com Cristo e ter uma concepção de Deus. É óbvio que, como eu disse, mesmo quando você começa com uma ideia que não é mentira a respeito de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, a origem de todas as coisas, você vai acabar num engano terrível. Então, o arianismo é uma das primeiras e maiores heresias a surgir na igreja. Ário, como quase todas as pessoas que propagam heresias na igreja, era um homem amável, um homem que gostava de ajudar os pobres, uma pessoa que todas as pessoas adoravam, amavam, gostavam. Então, a doutrina mortal dele encontrou corações na igreja de maneira fácil e se espalhou. E ele fez isso ao espalhar essa heresia, porque ele creu em Deus como a origem, a causa de tudo. Ele começou não com Cristo, não com a Bíblia, ele começou com a concepção: Deus é a origem de tudo, Deus é a causa de tudo. Então ele partiu do princípio que Deus era incausado e inoriginado, não é? E ele era a causa e a origem de tudo. Mas visto que o Filho, sendo Filho, é gerado pelo Pai, Ário chegou à conclusão de que Jesus não era Deus. Não era Deus como Pai. Na sua definição de Deus, Jesus não podia estar lá. E esse argumento persuadiu uma quantidade enorme de pessoas.
mas não convenceu um jovem ainda. Ele já tinha uma certa idade, Ário, mas tinha um jovem chamado Atanásio, que foi como em todas essas épocas de controvérsias, como Lutero e Agostinho, foi quem se levantou. Nasceu em 296 em Alexandria, no Egito, não é? E morreu com 77 anos, viveu bastante, mas ele era jovem quando isso aconteceu. E esse brilhante jovem, que era contemporâneo de Ário, que era mais velho, se levantou e atrás simplesmente ficou assombrado. Como alguém pode falar sobre Deus, começando com a sua própria mente? Como alguém pior, que se diz cristão, é um bispo, pode começar a falar a respeito de Deus, começando com as suas próprias ideias e partindo de filosofias? Como ele poderia saber como é Deus, além da própria revelação de Deus? Se ninguém pode ir ao Pai a não ser por Cristo, como é que alguém pode falar uma coisa sobre Deus, a não ser que Cristo tenha revelado? Foi o que ele fez. Ele disse assim: o mais piedoso e mais preciso, ele disse, denotar Deus a partir do... é mais piedoso e mais preciso denotar Deus a partir do Filho e chamá-lo Pai, que nomeá-lo a partir de suas obras, somente chamar ele de inoriginado, ou seja, olhar para as obras e tentar conceber tudo o que Deus é. Você tem uma visão de quem Deus é através da obra, mas você não tem a visão da essência do que Deus é, a não ser pela revelação. Ele está falando sobre o perigo, Atanásio, de você começar em qualquer lugar que não é Cristo, que não é a palavra, e você não começar com a sua mente totalmente limpa. Por isso que, como eu estava falando no momento do louvor, qualquer filosofia humanista que você coloca no Evangelho, você destrói a revelação de Deus para nós. Como eu disse, quando você mistura esterco com sorvete, você não estraga o esterco. Você pega o humanismo secular, qualquer parte que você ache muito boa dele, e mistura com o Evangelho, você não estraga o humanismo secular. Porque o esterco não é estragado quando você mistura ele com sorvete, mas quando você mistura o esterco no sorvete, você estraga o sorvete. Você nunca tem a verdade quando você parte de algo a não ser a palavra de Deus. E foi o que Ário fez. E é isso que Atanásio estava dizendo. E é sobre isso que Jesus estava falando naquela noite. Quando você começa a pensar em Deus como um construto nosso, uma definição abstrata, o incausado, o inoriginado, como Ário começou, você vai perder a verdade a respeito de Deus, mesmo que Deus seja realmente incausado e ele não tenha tido origem. Então, na verdade, nós não devíamos formar qualquer compreensão de Deus pensando em Deus em primeiro lugar como o Criador, como o soberano. Você tem que começar sempre com a revelação que Cristo fez dele e nomear ele a partir dessa revelação, e aí você vai compreender todas as coisas que Deus é, porque você primeiro, como nós dissemos, começa a entender Deus a partir da criação, dependente da criação, um Deus que depende e que não é independente. Então nossa definição de Deus sempre deve começar onde o Filho revela o Pai, e quando a gente faz isso, a gente descobre que cremos num Deus que é o Deus Pai, um Deus... o Pai. O credo niceno aconteceu por causa disso. Houve uma controvérsia tão grande, a igreja se desviou tanto que reuniu-se em Niceia, na Bitínia, atual Turquia, em 325, 300 e poucos bispos para resolver isso, porque a ideia de que Cristo não era Deus, mas teve origem em Deus e por isso ele não era Deus, causou um tremendo estrago, na verdade, na igreja. É por isso que o credo niceno começa assim: nós cremos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é o Pai, e aí é o Criador. Você pode entender ele como Criador, como soberano, a partir de compreender que ele é o Pai, como foi revelado em Cristo. Então o credo diz assim: nós cremos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus. Você vê, o credo é para definitivamente varrer para longe da igreja todas as ideias que Ário trouxe. Tudo começou porque Ário queria entender Deus a partir não da revelação que é Cristo, mas a partir da sua própria mente. Deus de Deus, Cristo é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, Cristo,
sendo de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, tanto no céu quanto na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, encarnou e foi feito homem, sofreu e no terceiro dia levantou-se novamente, ascendendo aos céus, e voltará novamente para julgar os vivos e os mortos. E nós cremos no Espírito Santo, e quem quer que seja, que disser que houve um tempo que o Filho de Deus não era, ou que antes de ser gerado ele não era, ou que ele foi feito de coisas que ele não era, ou que ele era de diferente substância ou essência do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou conversão, todos que dizem isso estão sobre o anátema, estão sobre a maldição, ou seja, contrariam toda a verdade bíblica a respeito do Filho. Você vê, o credo de Niceno é exatamente a respeito disso. Isso nos mostra como é perigoso qualquer concepção sua sobre Deus, partir não da palavra de Deus, como é comum hoje, uma igreja de ários, assim, como é comum as pessoas dizendo, eu não posso conceber um Deus, eu não posso imaginar um Deus. Essa pessoa não está partindo da Bíblia, ela está imaginando, está pensando. Ário ainda era um bom, entre aspas, pensador inicialmente, começou pensando no Deus, ele é a origem de tudo, mas você vê, ele, ao começar fora da palavra de Deus, mesmo começando assim, com algo que é verdade sobre Deus, mas não é a essência sobre Deus, chegou em algo totalmente herético, diabólico, e que destrói o Evangelho. Então, a ideia de inoriginado, não é? Imagine o que um ser assim estava fazendo antes de dar origem a todas as coisas. Como Atanásio diz, eu oro ao Pai Nosso, mas como eu posso orar ao inoriginado? Ou seja, Ário não tinha bases para conhecer Deus de verdade, porque você não tem base de chegar a Deus, conhecer Deus e ter uma ideia a respeito de Deus, a não ser por Cristo, o Filho. Então, com o inoriginado, nós ficamos com uma ideia, nós temos que ir para o dicionário para saber o que é. Mas como Jesus revela o Pai? O aspecto mais fundamental de Deus não é uma qualidade abstrata, nem uma qualidade relacionada à criação, mas é o fato dele ser Pai. Essa é a qualidade essencial e fundamental. Repetidas vezes as Escrituras equiparam o termo Deus a Pai. Por exemplo, no Êxodo, chama Israel de meu primogênito, Êxodo 4, 22, Isaías 2, 1, 2, Jeremias 31, 9, Oséias 11, 1, e ele conduz o seu povo, como Deuteronômio 1, 31 diz, como um homem conduz o seu próprio filho, ou Deuteronômio 8, 5 que diz, como um homem conhece o seu filho, assim eu conheço. O Salmo 103, 13 diz, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, que lugar, diz assim, Jeremias 3, que lugar dissera eu, vou conceder-te entre meus filhos, que terra de delícias vou dar-te como herança, a mais bela joia das nações. E eu acrescentara, chamar-me-ás meu pai, e não te desviarás de mim. Nós podemos também olhar Jeremias 3,4, Deuteronômio 32,6, Malaquias 1,6. É por isso que Isaías ora assim, Isaías 63,16, mas tu és nosso Pai, o Senhor, tu és o nosso Pai. Isaías 64,8 repete isso. No Velho Testamento há um nome comum chamado Abias, ele aparece, ele é um nome comum. Abias quer dizer o Senhor é o nosso Pai. E Yahvé, na verdade, o Senhor ele usa, o nome excelso assim, de Deus. Então Jesus repetidamente vem nos revelar esse Deus, o Pai. É assim que ele começa a sua oração, quando a gente viu o Pai Santo. Pai Santo, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique na terra. Então João 20, 17 diz, para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Paulo, Pedro se refere a Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 6, 1 Pedro 1, 3. Paulo menciona assim, 1 Coríntios 8, 6, um só Deus, o Pai. Ou então 1 Coríntios 1, 3, Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E Hebreus 12, 7 diz, Deus vos trata como filhos. Então, visto que Deus, antes de tudo, é Pai,
para que eles conheçam que tu tens me amado antes da... O que ele estava fazendo antes da fundação do mundo? Por toda a eternidade. Estava amando infinitamente o seu Filho. Então não é que Deus assume o papel de pai como um emprego, apenas para retomar seu papel de Deus em algum ponto. Essencialmente Ele é o Deus Pai. Deus Pai. Não é como se Ele tivesse um recheio por cima do que é ser Deus, um recheio, um glacê paternal. Ele é o Pai o tempo todo, Ele é o Pai desde a eternidade, Ele é o Pai eterno. Assim, tudo que Ele faz como Pai, Ele criou como Pai, Ele criou por causa do seu Filho, todo o seu plano eterno é por causa do Filho, tudo que Ele faz tem como foco o seu Filho, Ele é o Deus Pai. Não há nada que Ele fez nunca, por toda a eternidade, que não tivesse o direcionamento de seu Filho. Isso trata-se da sua identidade. Quando nós falamos de Deus Pai, estamos falando da sua identidade. Não é algo que Ele assume em determinado momento. Ele cria como Pai, Ele governa como Pai, Ele planeja como Pai, Ele executa tudo como Pai. Isso significa que a maneira de Ele reinar, criar, governar, é muito diferente da maneira como qualquer outro Deus reinaria sobre a criação. João Calvino, falando sobre a profundidade disso, ele escreveu assim: é preciso considerar diligentemente, na própria ordem das coisas criadas, o amor paternal de Deus. Deus cria como um pai, assumindo o cuidado de um chefe de família provido e zeloso. Mostrou Deus a sua grande bondade para conosco. Por fim, para que se conclua definitivamente, sempre que chamarmos a Deus, o Criador do céu e da terra, ao mesmo tempo nos vem à mente que realmente somos seus filhos, aos quais Ele tomou sob seu patrocínio por causa de Cristo, seu Filho unigênito. E Ele nos tomou sob seu patrocínio e proteção para prover-lhes sustento e instrução, de modo que, atraídos pelo seu dulçor, tão ingente da sua bondade e beneficência, diligenciemos por amá-lo e servi-lo de todo o coração. Você vê, você não amaria o guarda celestial, o todo-poderoso, que faz as leis, mas Ele é o Pai eterno. Em amor Ele nos predestinou para a adoção de filhos, por causa do seu Filho, tudo por causa do Filho. Então Ele governa a criação como um pai que ama o seu Filho desde toda a eternidade. É por isso que Jesus disse: para que eles conheçam que tu és Deus, que tu és o meu Pai, que tu me amaste antes da fundação do mundo, que eu sou o Filho eterno. Ele está dizendo que tu és o Pai eterno. Então você podia reconhecer o poder, a grandiosidade de um policial celestial, da justiça celestial, mas você jamais poderia se deleitar nisso. Como podemos nos deleitar no Deus Pai? Porque isso diz um monte de coisas. É óbvio que para algumas pessoas a palavra pai traz lembranças ruins. Teve pai que foi o oposto do que um pai deve ser, e instintivamente, quando ouve a palavra pai, traz essas experiências pessoais de indiferença, experiências abusivas, autoritárias, que faz as suas entranhas se contorcerem ao pensar em pai, em vez dessa palavra trazer tudo aquilo que ela devia trazer. Por exemplo, Paul Michel Foucault, um filósofo famoso, ele tinha muitos problemas com a autoridade. Quase toda a filosofia dele, e ela influencia muito o pensamento da nossa geração, tem essa coisa contra a autoridade em si. Os males da autoridade povoam os seus escritos, e isso se origina num pai abusivo que ele tinha. Por exemplo, o pai dele era um cirurgião famoso na França, isso lá na década de 20 e 30. Quando ele era criança, esse pai tratava ele de maneira abusiva, e para ele não ter um filho maricas, por exemplo, como é uma expressão velha, não é? Ele pegava o filho dele pequeno para assistir a amputação, então cortando perna, porque o filho tinha que aprender essas coisas assim. Então ele viu sempre o pai como alguém que, com a ideia de endurecer aquele pirralho, não é? Envolvia ele em atos macabros, forçava ele presenciar coisas terríveis para uma criança. Então ele conheceu um pai sádico e como uma criança impotente, vendo membros serem cortados,
e toda a filosofia dele flui dessa relação dele. Ele sempre fala do pai dele, no pouco que ele fala sobre o pai, não na filosofia dele, dessa maneira abusiva, e ele associa a palavra pai e autoridade a essa horda de coisas sombrias. E mesmo nós não vamos falar só sobre o pai dele, o Paul Foucault, né? que é o nome do pai dele, mas mesmo nós não expressamos tudo que um pai devia ser para os nossos filhos. Contudo, Deus, o pai, como eu disse, não é uma metáfora. Então, ele não é chamado de pai porque ele copia os pais terrenos, qualidades dos pais terrenos. É o oposto. Ele não é a versão mais forte de um pai terreno. Ele é o que um pai é. Paulo diz assim: dele se toma nome toda a paternidade. Ele é o pai. Ele é o pai antes da criação do mundo. Não é que o mundo tem algo chamado pai e ele pegou isso como uma metáfora. Existe algo chamado pai no mundo para expressar algo do que ele é. É o oposto. Então, se nós não realizamos o trabalho correto de manifestar tudo que um pai devia ser, o problema não está em Deus. Então, o que realmente significa Deus ser um pai? Por que isso é fundamental? Como eu disse, esse é só o primeiro passo de uma doutrina que é o chão de toda a nossa compreensão de Deus. E é por isso que nas horas finais da morte de Cristo, tudo que ele vai falar a respeito dela, do Pai, do Filho, do Espírito, da Trindade. Então, ele se chama Pai em primeiro lugar. A coisa mais básica é porque ele é Pai mesmo. Pai é alguém que dá vida e que gera filhos, não é assim? Então veja que a ideia essa ideia é uma bomba em todas as ideias naturais que nós podíamos ter para conceber quem Deus é. Ela explode as nossas ideias. Deus eternamente é Pai. Então esse Deus é expansor, ele é doador da vida. É porque Jesus diz: o Pai tem a vida em si mesmo. Só o Pai tem a vida em si mesmo. Ele deu a vida. Ele não deu a vida pela primeira vez quando ele criou o mundo. Entende isso? Não. Desde toda a eternidade ele está fluindo vida. Ele é o Pai. Ele flui a vida. Isso é revelado, por exemplo, para nós, 1 João 4, 7, 8, diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele está falando isso, não está falando sobre nós, ele está falando isso porque Deus é uma trindade. Essa é a base. Então você já conheceu alguém que é tão magneticamente gentil, gracioso, caloroso, tem um espírito generoso, que afeta você, que ficar com essa pessoa te afeta de uma maneira abençoadora, afeta os seus pensamentos, afeta o seu comportamento, afeta os seus sentimentos. Ou seja, uma pessoa que a presença dela, a convivência com ela, te faz alguém melhor, Eu conheço pessoas assim, e elas, é o que João está dizendo, são retratos do que Deus é, sabe? Se alguém conhece Deus, e de maneira inexorável, vai expressar algo do que Deus é. Esse Deus, ele diz, é amor, de uma maneira tão profunda e tão potente, que você não pode simplesmente conhecê-lo sem começar a expressar algo do que ele é. Por isso que ele diz: quem não ama dessa forma não conhece Deus, porque quem conhece Deus vai expressar isso, algo disso, porque Deus é amor, ele tem essa influência toda poderosa, e é precisamente esse o significado da paternidade divina. Quando João descreve Deus e amor no versículo 8, ele está se referindo com clareza ao Deus Pai. Ele está dizendo assim, no versículo 9, ele diz assim: o amor de Deus para convosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho primogênito. Você vê, ele está falando do Deus Pai. O Deus que é amor é o Pai que envia o Filho. É por isso que Jesus está dizendo: Pai, para que eles conheçam a minha glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ser Pai, portanto, nisso que é a essência de Deus, significa amar, dar vida, gerar o Filho, antes das demais coisas, antes de toda a eternidade.
Ele é o Pai eterno, e Ele é amor, porque por toda a eternidade Ele amou o Filho. E o Filho por toda a eternidade é gerado do Pai. Então esse amor, esse Pai, esse Deus estava amando e dando vida e deleitando-se em seu Filho por toda a eternidade. Então você observa que muitos teólogos, para tentar explicar isso, e aquilo que o credo estava falando, expressam, por exemplo, Deus é uma fonte, né? Se você falar assim, essa aqui é uma fonte eterna, não é essa fonte aqui, é uma fonte eterna. A fonte, ela é uma fonte porque ela está fluindo água. Se houvesse uma época que ela não tivesse água, ela não era uma fonte eterna. Houve uma época que ela não foi uma fonte e passou a ser uma fonte. Então você vê, não houve nenhuma época, se ela é uma fonte eterna, que ela não estivesse jorrando. Então, tanto que jorra tem que ser eterno, quanto aquilo que está jorrando. É por isso que Jesus é eternamente gerado do Pai, Ele é o Filho eterno. Não é? Porque Deus é essa fonte que jorra eternamente. De fato, o próprio Deus usa essa metáfora, né? Fonte, em Jeremias 2,13. E essa imagem surge muitas vezes. Então o amor não é apenas algo que Deus possui entre muitas emoções. Na realidade, Ele é amor. Ele não poderia não amar, porque se Ele não amasse em algum tempo, Ele não seria o Pai eterno que ama o Filho e diz, esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado. O Filho dizendo, Pai, para que eles conheçam como Tu tens me amado antes da fundação do mundo, como nós lemos, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Deus diz, o meu escolhido, em quem eu me deleito. Alguém para amar, Ele não poderia ser o Pai eterno sem o Filho eterno. E não poderia ser amor eterno sem esse objeto do seu amor. Então não é, ao mesmo tempo, não é como se Deus criasse para poder amar alguém. É isso que Ário falou ao partir, não da palavra de Deus, mas da sua própria mente. Ele concebeu que Deus um dia criou Cristo. É por isso que o credo fala o oposto. Porque senão Ele não seria o Pai eterno. Não é? Aquele que gera eternamente, seria um Deus solitário, não teria nenhuma relação com o Deus eterno, o que a palavra de Deus diz a respeito de Deus. Então me amaste antes da fundação do mundo, o Filho eterno, de acordo com Colossenses 1,17, Ele existe antes de todas as coisas. Ou versículo 16, aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas. E Hebreus 1 chama Senhor Deus, que fundou a terra, no versículo 10. Então, Ele é amado do Pai antes da criação do mundo. O Pai, assim é o Pai, porque Ele é o Filho eterno. E o Pai encontra a sua identidade na sua paternidade, como filho, em quem Ele é no Pai, no amor do Pai. Ele encontra a sua identidade em amar e transmitir sua vida e ser ao Filho, como uma fonte que está jorrando eternamente. Por isso é importante perceber que o Filho é eterno, que Jesus é o Filho eterno de Deus. Nunca houve um tempo em que Ele não existisse. Isso é o que a Bíblia diz, e é por isso que o credo vai estabelecer isso contra a heresia de Ário. Se não fosse esse o caso, Deus seria completamente diferente da revelação bíblica de Deus. Se houvesse um tempo em que o Filho não fosse Filho, então existiria um tempo em que o Pai não era Pai, e Ele não seria o Pai eterno, nem Jesus o Filho eterno. E sendo o caso, então houve um tempo em que Deus não amava, não havia esse objeto do amor do Pai, em quem Ele se compraz e se deleita. Então, comentando Hebreus 1,3, Gregório de Nissa, um dos pais da igreja, né, do século XIV, ele explicou assim: como a luz da lâmpada é da natureza que verte o brilho
e está unida a ela, pois tão logo a lâmpada surge, a luz que vem dela brilha simultaneamente. Nesta passagem, o apóstolo deseja que consideremos que o Filho é do Pai e que o Pai nunca está sem o Filho, pois é impossível haver glória sem resplendor, e é impossível que a lâmpada exista sem o brilho. A Bíblia diz que Jesus é o resplendor do Pai, a imagem do Pai. Eu falei de fonte, pense no sol. Imagine se o sol fosse eterno. O sol é eterno. O sol tem um esplendor, que é o brilho do sol. Não existe o sol sem o brilho do sol. O brilho, o que você vê é o esplendor do sol. Mas você vê, sempre que o sol existiu, o esplendor existiu. O Filho é o esplendor do Pai. O Filho é a imagem do Pai. O Pai eterno, o Sol eterno, teria esse esplendor eterno. Esse esplendor, o que se origina no Pai, é eterno como o Pai é eterno. Porque senão uma coisa não existiria. O Pai nunca está sem o Filho. Como uma lâmpada, se essa lâmpada fosse eterna, assim brilhando, a luz que nós estamos vendo e a lâmpada estão ligadas, você vê? Não, ela não seria lâmpada sem o esplendor. Jesus é o esplendor do Pai. E da mesma forma é a própria natureza do Filho ser o quê? O irradiador do Pai. O Filho é aquele que mostra o Pai, que revela o Pai. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por isso que Paulo diz assim: o Deus Pai habita na luz inacessível, e ninguém o viu a não ser Cristo, porque Ele é o esplendor do Pai, Ele é o brilho do Pai. O Filho recebe o próprio ser do Pai. Na verdade, Ele é a expansão, a expressão, o resplendor do próprio ser do Pai. Esse ser eterno do Pai se manifesta eternamente no esplendor que é o Filho eterno, o Pai eterno e o Filho eterno. Em tudo isso a gente vê que o Pai ama o Filho e se deleita no Filho. Você vê tudo diferente, tudo que o Pai criou por causa do Filho. É por isso que quando o Filho ora ao Pai, o Pai diz: eu já glorifiquei o meu nome e vou glorificar. O Pai, diz assim em João 3,35, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. É sobre isso que as Escrituras falam repetidamente. João 5,20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que Ele mesmo faz. Também, meio que citando Isaías 42,1, mas Jesus diz assim em João 14,31, que é nessa quinta-feira, que Ele está falando com os discípulos ali, antes de morrer: mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Não é só que o Pai ama o Filho também ama o Pai, e ama tanto que o prazer, a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. Ele é o esplendor do Pai por toda a eternidade, é a sua alegria, o seu deleite. Entretanto, embora o Pai ame o Filho e o Filho ame o Pai, há uma forma bem definida no relacionamento dos dois. E é aqui que nós queremos encerrar, só para continuar no domingo que vem. Em geral, o Pai é o amante e o Filho é o amado. O Filho ama o Pai, mas a Bíblia quer nos mostrar algo essencial nessa ênfase. Embora sem dúvida o Filho ame o Pai, dificilmente essa é a ênfase constante da Bíblia. O amor do Pai é primário, é isso. O Pai é a fonte principal de amor. Por isso que até a bênção apostólica é o amor de Deus Pai. O amor de Deus Pai. Não é? Isso significa que em seu amor, Ele envia o seu Filho, e Ele dirige o seu Filho, Ele tem um plano eterno em direção ao seu Filho, enquanto o Filho nunca envia ou dirige o Pai. Isso é importante, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 11:3 diz: todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Em outras palavras, a forma do relacionamento do Pai com o Filho é que define aquilo que está sendo chamado de liderança aqui. Isso inicia, segundo o apóstolo Paulo aqui, segundo o Espírito Santo, uma graciosa cascata, com uma cachoeira de amor jorrando, pela maneira com que o Pai ama e lidera o Filho. Da mesma maneira então que o Pai ama e lidera o Filho, a Bíblia diz: o Filho vem para amar a igreja.
Você vê a importância fundamental disso para tudo. Ele vem amar a igreja dessa forma. Ele diz assim, então, João 15:9, que naquela noite, como o Pai me amou, assim eu também vos amei. Permanecei em meu amor. O que ele quer dizer para nós? Essa é a própria excelência do Evangelho. Como o Pai é o amante do Filho, e o Filho é o amado, assim, Cristo torna-se o amante da igreja, e a igreja se torna-se a amada do Filho. Então isso significa que, antes de tudo, Cristo ama a igreja, e seu amor não é a resposta oferecida ao amor da igreja, como o amor do Pai pelo Filho não é a resposta ao amor do Filho, é o oposto, né? O Pai é a fonte primária, é o gerador, seu amor vem primeiro, é assim que Cristo ama a igreja, e nós só amamos Cristo, porque Cristo nos amou primeiro, é o que 1 João 4,19 diz. Por causa disso, essa cascata de amor, essa dinâmica, é aplicada aos casamentos. É isso que a Bíblia está falando sobre liderança, e infelizmente isso é visto de uma maneira muito, muito distante disso. O marido é o líder da mulher, amando-a, como o líder Cristo ama a sua noiva, a igreja. Ele é o amante e ela é a amada. O amor de Cristo é que origina o amor da igreja, e não o oposto. Ele não ama a igreja porque esse amor é uma resposta ao amor. A igreja não fez nada para ser amada, e o amor da igreja tem origem no amor de Cristo, como o Pai é primário. Então, o que ele está dizendo é que, como a igreja, a esposa não fica tentando conquistar o amor do marido, ela pode desfrutar dele como algo derramado sobre ela de forma liberal e incondicional, e é esse amor do marido derramado sobre a esposa que gera o amor de volta. Essa é a responsabilidade dos maridos. É por isso que a Bíblia diz, maridos, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Dessa forma. Então, pela eternidade, o Pai ama tanto o Filho, que eternamente o amor do Pai estimulou o eterno amor do Filho por Ele. É isso, o Pai é o originador. Cristo ama tanto a igreja, que Ele estimula e cria esse amor em resposta. E o marido ama tanto a esposa, que estimula a amá-lo de volta. É isso que é a liderança do marido. É assim que o marido ama a sua esposa. É assim que ele é o cabeça da casa. Não tem nada a ver com a ideia de o líder ser o chefe que está impondo as suas vontades, fazendo... Não, você vê, é algo totalmente diferente. Então nós chegamos naquilo que eu chamaria do espírito do amor. O Pai ama o Filho de uma maneira muito particular, observável, caso você preste atenção, por exemplo, no batismo de Jesus. Diz assim em Mateus 3:16 e 17: depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Então o Pai declara o seu amor pelo Filho, o seu prazer nele, e ele faz isso por meio, ele faz isso quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele manifesta isso. Então a concessão do Espírito é precisamente a maneira como o Pai torna conhecido o seu amor pelo Filho. Em Romanos 5:5, por exemplo, Paulo escreve sobre Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Como Deus derrama o seu amor pelo Filho? Pelo Espírito Santo. Como Deus derrama o seu amor em nossos corações? Pelo Espírito Santo. Assim, ao dar o Espírito, o Pai declara o seu amor ao seu Filho. Você vê, tudo isso vai se abrindo. Essa é a doutrina mais profunda, porque ela é a doutrina sobre Deus, essencialmente. Você vê, quando você diz para alguém, se você acredita em Deus, você está pressupondo que aquela pessoa sabe coisas que ela não sabe. Você vai perder essencialmente, em algum ponto, o Evangelho, se você não conhecer o que a palavra Deus quer dizer na Bíblia. Ela não é o que culturalmente, naturalmente vem à nossa mente. É tudo profundamente pessoal. O Espírito provoca o deleite do Pai no Filho,
e o deleite do Filho no Pai, inflamando-lhes o amor e unindo-os na comunhão do Espírito Santo, como 2 Coríntios 13, 14 diz. Essa comunhão entre o Pai e o Filho, é isso que aqui está dizendo, na comunhão do Espírito Santo. Ele torna o amor do Pai conhecido ao Filho, levando o Filho a declarar: Abba, Pai, Pai Santo. Algo que Ele também fará por nós, porque nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Seu Filho. É por isso que o Espírito Santo em nossos corações testifica e nos leva a clamar: Abba, Pai. Como está em Romanos 8,15, Gálatas 4,6. Então, e a gente tem que deixar claro que sempre esse Abba, ele flui de uma alegria, pois o Espírito Santo torna conhecido do Filho o amor do Pai de tal forma que Cristo se exulta nesse amor. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim: naquela mesma hora Jesus exultou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Ao tornar conhecido o amor do Pai das luzes, o Espírito é o portador não apenas de amor, mas de alegria infinita. É por isso que ele é associado como algo muito mais poderoso do que aquilo com que a gente associa a alegria, que é o vinho, como está em Efésios 5,18, Gálatas 5,22 e Romanos 14,17. Então a maneira como o Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam no batismo de Jesus não é pontual. Essa é a relação eterna da Trindade. Toda a cena está repleta dos ecos, por exemplo, de Gênesis 1. Na criação, o Espírito também pairou como uma pomba, pairou naquele dia do batismo de Cristo sobre as águas. Na criação, o Espírito paira sobre as águas. Como o Espírito, após o batismo de Jesus, enviou Jesus para o deserto. Não é? Em Gênesis 1, o Espírito surge na criação, como o poder pelo qual a palavra de Deus torna o vazio em criação. Isso é maravilhoso. No princípio de tudo, Deus cria por meio da sua palavra. A palavra que é a expressão do Pai. A palavra é Cristo, é por isso que Ele é o verbo, por isso que Ele é o Logos de Deus, Ele é a palavra de Deus, porque Ele é a expressão do Pai. E Ele faz isso enviando sua palavra no poder do Espírito, no sopro do Espírito. Então toda obra de criação, tanto quanto na obra da salvação, a palavra de Deus parte por meio do Espírito Santo. O Pai fala, e em seu sopro a palavra é ouvida. Tudo isso revela como esse Deus trino realmente é. Tudo isso revela a profundidade do que é Deus enviar seu Filho ao mundo, da obra que Ele fez. O Espírito é o meio usado pelo Pai para amar, abençoar e capacitar o Filho. O Filho sai do Pai pelo Espírito, consequentemente Jesus é conhecido como o ungido. A palavra o Messias quer dizer isso. O ungido, sempre que a palavra falava o ungido em relação aos profetas, em relação ao rei de Israel essencialmente, era só um eco disso. Cristo quer dizer o ungido no grego, não é o nome dele, é o que ele é, porque é o que eternamente acontece. Jesus é ungido com o Espírito Santo de fato em termos de filho e ungido serem sinônimos na Bíblia. Então o Pai ama e capacita o Filho, dando-lhe o Espírito, e o Espírito é que manifesta o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Isso não significa que o Espírito é uma força impessoal. Nós vamos ver como essa doutrina penetra na parte mais profunda do Santo dos Santos, daquilo que Deus quer revelar a nós a respeito dele, porque Jesus na sua última noite aqui tem isso como seu tema principal, porque nós não podemos de fato experimentar tudo que o Evangelho é sem esse conhecimento de Deus, e a vida eterna é conhecer esse Deus, e nós temos a vida eterna. Então o Filho tem muitos outros títulos. O fato de usarmos esse título para o Espírito, alguns títulos do Filho dão uma ideia, às vezes, de impessoalidade. Por exemplo, em Isaías 53, diz que ele é o braço do Senhor. Mas o objetivo desses títulos,
tanto no Filho quanto no Espírito, é explicar seu papel em cada situação. É só uma maneira de nós entendermos por que a Bíblia diz que Jesus é a palavra, o verbo. Porque é só Ele que revela a Deus, só Ele que revela o Pai. Ele é a palavra nesse sentido, Ele é a revelação do Pai. Então, quando Ele revela a mente do Pai, Ele é a palavra. Ele é o Logos. Quando a Bíblia fala sobre o braço, Ele é o braço do Senhor, é porque Ele executa a vontade de Deus. Quando Ele revela a vontade de Deus, a mente de Deus, Jesus é a palavra. Quando ele executa a vontade do Pai, Ele é o braço. Quando Ele nos leva ao Pai, Ele é o caminho. Você vê, é óbvio que braço, palavra e caminho não são coisas pessoais, mas é só para mostrar o que Ele está fazendo em cada momento. Isso não sugere que o Filho não é pessoal, simplesmente quer dizer como Ele age em cada ponto. E a mesma coisa é pelo Espírito Santo. Ele envia, como está em Atos 13, 2 e 4, Ele escolhe, como está em Atos 20, 28, Ele ensina, como está em João 14, 26, Ele concede, como está em Isaías 63, 14. É possível você mentir ao Espírito Santo, como Pedro diz para Ananias e Safira em Atos 5, 13 e 9. Ele pode ser resistido, ele não pode ser resistido de maneira invencível. O homem resiste o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo chama eficazmente, ele vence todas as resistências, como está em Atos 7, 51. Ele pode ser entristecido, como está em Isaías 63, 10 e Efésios 4, 30, e blasfemado, como está em Mateus 12, 31. Em tudo, Ele é apresentado pelo Pai e pelo Filho como uma pessoa real, assim, na palavra de Deus. E quando Ele é mencionado, por exemplo, no contexto da missão que está sobre nós, a igreja, a ordem é batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus 28, 19. Isso vai mostrar como Deus é o Deus que compartilha, como o amor age na Trindade e como todas as coisas vão ser operadas por esse Deus no Evangelho, de tal maneira que você não pode compreender o Evangelho sem compreender a Trindade. E é isso que nós queremos fazer, não é? Como eu disse, esse é só o primeiro passo, mais simples, mas tão belo quanto todos os outros passos. Nós podemos tomar da Santa Ceia esta noite, e nós não podemos falar Deus é amor sem a doutrina da Trindade. Nós não podemos entender o que é o Filho se entregar, morrer, sem compreender que o Pai cria, planeja e faz tudo como Pai. Ele é o Criador, mas Ele é o Pai que cria. Ele é o soberano, mas Ele é o Pai que age soberanamente, é soberano sobre todas as coisas. Tudo que Ele faz como Pai eterno. E Cristo é eternamente gerado, Ele não tem início, Ele é desde toda a eternidade como Pai, como um sol eterno, brilharia eternamente. Jesus é o brilho do Pai, Ele é a exata expressão, Ele é o esplendor do Pai, Ele é a palavra, ou seja, Ele é a única coisa que revela o Pai. Nós vimos como o Espírito Santo está, e nós queremos falar exatamente como essa correlação em relação a todas as coisas do Pai, Filho e Espírito Santo, e como o Evangelho flui disso. Então Deus é o Deus que compartilha. Em alguma década de 1150, algum ano dessa década, o Ricardo, né, trazendo para o português, ingressou na abadia de São Vítor, e ele começou a meditar, e foi um dos teólogos mais importantes daquela época, exatamente a respeito disso. Ele argumentou que se Deus era apenas uma pessoa, Ele poderia ser, não poderia ser intrinsecamente amoroso, não é? Por toda a eternidade, mas Ele é o Pai eterno e ama eternamente o Filho. É sobre isso que Jesus orou, para que eles conheçam que tu tens me amado antes da fundação do mundo. Então, se em algum ponto ele não fosse o Pai eterno, não haveria o Filho eterno, ele também não seria o Pai eterno, então não haveria amor eterno. Ele não poderia ser amor, mas poderia apenas em algum momento amar. Mas ele diz assim, Ricardo, né?
Se houvesse duas pessoas, ele prossegue, Deus poderia ser amoroso, mas de uma forma excludente e mesquinha. Afinal, duas pessoas que se amam e são encantadas simplesmente um com o outro, podem excluir todo mais, mas não é assim que é o amor de Deus. E um Deus como esse estaria muito distante de construir as boas novas do Evangelho. Você vê, se fosse o pai e o filho apenas. Porém, quando o amor entre duas pessoas, diz Richard, é alegre, saudável, seguro, ele se alegra em compartilhar. O que é a criação? É Deus compartilhando o amor que ele tem pelo seu filho. Mas antes disso, isso já era realidade. Sendo perfeitamente amáveis desde toda a eternidade, o pai e o filho têm se deleitado em partilhar o seu amor e alegria com o Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo esse amor é conhecido um pelo outro. Então ele é um Deus que compartilha desde toda a eternidade. Esse amor de Deus, ele sempre flui compartilhando a partir do Filho. É um Deus que partilha, é um amor que inclui, não que exclui. De fato é isso que faz Deus criar, para manifestar esse amor, para de todas as maneiras fazer com que eu e você nos deleitemos, venhamos nos deleitar para sempre em contemplar este amor. Pai, para que eles vejam e conheçam que Tu me amaste antes da fundação, para que eles conheçam esse amor que nós temos, para que eles se alegrem neste amor como nós nos alegramos. Então o amor de Deus pelo Filho não é só guardado, ele é distribuído, isso na própria Trindade. E como isso acontece, é como nós queremos começar semana que vem. Você vê, você nunca deve começar a pensar em Deus a partir da sua própria mente, mesmo que você seja um filósofo brilhante, e comece a pensar coisas verdadeiras a respeito de Deus. Deus é incriado, é a origem de tudo. Você vai chegar num Deus totalmente falso. Só há dois caminhos: ou você começar com a sua mente, tentar subir a montanha no meio da escuridão, da avalanche, para descobrir quem Deus é, ou começar num caminho cheio de luz que nos conduz ao Pai. É por isso que Jesus vai dizer nessa quinta-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar na revelação do Pai, e nem a Ele, a não ser por mim, porque eu sou o esplendor do Pai, eu sou o Filho eterno, eu sou eternamente amado, e o céu vai ser vocês serem trazidos para contemplar e ser parte desse amor que o Pai tem por mim, e eu pelo Pai, manifestado pela comunhão do Espírito, como era na eternidade, incluindo vocês nisso. Isso é a vida eterna. Quando nós começamos fora da Bíblia, nós temos um falso evangelho, um falso Deus, e nada mais vai sustentar as nossas vidas, como a Bíblia diz que nós somos sustentados pelo poder do evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tudo se novo é em Cristo renasce, sua graça plena nunca mudará. Minha escuridão em luz se tornou, ó Deus, na aflição eu posso descansar, por tudo